E aí, pessoal? Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia. Bom dia, professor. O que acharam da avaliação? Melzinho na chupeta, né? Até que estava tranquilo. Ah, então tá bom. Algumas eu tive um pouco de dúvida, mas não estava difícil. Difícil não estava. Teve questão confusa, professor, mas nada que a gente não pudesse resolver. Exatamente. Ah, então tá bom. Vamos. Vocês E o querem Pedro, fazer? como sempre, o áudio uma batata. Oi? E o Pedro, como sempre, o áudio uma batata. O meu áudio é ruim aqui no computador. Eu preciso comprar um fone de ouvido que tenha microfone, porque isso aqui é ruim demais. Vocês querem fazer uma Relaxa, em casa é a mesma coisa. Vocês querem fazer uma revisãozinha? Acho que é válido fazer. Tá. Sim, professor. Ver como é que eu vejo aqui o questionário. Pessoal, ó, a primeira questão era qual a diferença entre remuneração e salário? Tá? Qual a diferença entre remuneração e salário? A diferença aqui é a seguinte: o salário, o que está lá no 457 é que está dizendo assim: o salário é a contraprestação dos serviços entregues pelo trabalhador diretamente pelo empregador. Esse é o conceito legal que está no artigo 457. E aí eu vou um pouco mais adiante. O salário é só a contraprestação paga pelo empregador. A remuneração é tudo aquilo que se agrega ao salário, que tem natureza salarial e forma a remuneração. Aí tinham questões assim: não há distinção entre remuneração e salário conceitualmente. É um absurdo, né? Há distinção, sim. Não tem como você chancelar essa resposta aí. Tá? Não tem como você colocar essa alternativa aí. A remuneração compreende-se no salário acrescido das parcelas com natureza salarial. Já o salário é apenas a contraprestação ao serviço pago pelo empregador e por terceiros. E aí tem a gorjeta também, mas aí a gente precisa ver se essa afirmação está correta. Então vamos pular, porque a prova de múltipla escolha a gente faz assim. A gente marca do ladinho, a gente não sai respondendo, né? A gente marca do ladinho aquela que a gente acha que pode ser a correta. Depois a gente volta na leitura dela. E aquela que a gente acha efetivamente que não é, a gente já marca um X do lado, dizendo essa daqui eu nem vou olhar de novo. A distinção entre remuneração e salário é apenas quando há pagamento de gorjetas. Não seria isso também, não. Eu já elimino a letra A e a letra C. Remuneração compreende-se no salário acrescido das parcelas com natureza salarial. Já o salário
é apenas a contraprestação ou serviço pago pelo empregador. Essa é a alternativa correta. A alternativa D, remuneração compreende. E por que não é pago por terceiros? Porque quando eu falo de pago por terceiros, eu penso em gorjetas e gueltas. E se acresce ao salário as gorjetas e as gueltas, desculpa, já não é mais salário e sim remuneração. Então, a alternativa correta é essa daqui. É a letra D, eu não sei se aparece para vocês, porque para mim aparece, pode ser que apareça fora de ordem aí. Então, a remuneração compreende-se o salário, as parcelas de natureza salarial, né? Já o salário compreende-se a contraprestação paga pelo empregador. Então, essa foi a primeira questão. A segunda questão é do Pedro, né? Vou copiar aqui para vocês. Será que tem alguém tentando entrar na sala aí? Ah, não, está todo mundo aqui. A segunda questão é do Pedro. Pedro trabalhava na empresa J e recebia o valor de R$2.000 de salário. Então, vou anotar aqui, salário de 2.000. Mais 30% de adicional no 30%, R$300 de adicional noturno. Mais comissão média de R$500 sobre as vendas. Mais prêmio, eu vou colocar prêmio aqui, ó. Prêmio de R$1.000 sobre vendas. Sobre vendas não, né? Um prêmio trimestral de R$1.000. Mais ajuda alimentação em dinheiro. Talvez aqui que vocês possam ter feito alguma confusão. Ajuda alimentação. Em grana, em dinheiro. A CLT diz no artigo 457, parágrafo 2º, 3º, alguma coisa nesse sentido lá, diz assim, não tem natureza salarial, auxílio alimentação, salvo se pago em dinheiro, ou seja, vedo pagamento em dinheiro. Eu disse para vocês na aula que o seguinte, ainda que seja pago em dinheiro e a CLT proíba, porque, e eu falei para vocês na aula que se ela pagar em dinheiro, o empregador pagar em dinheiro esse auxílio alimentação, isso terá natureza salarial, tem uma OJ e uma súmula que diz, se a empresa estiver no Programa de Assistência de Alimentação ao Trabalhador, no PAT, ela pode pagar em dinheiro. Não terá a verba natureza salarial. Então, se ela estiver inscrita no PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, não terá natureza. Então, está lá. A respeito disso, vou colocar na mesma coluna ali, diz assim, mais ajuda à alimentação em dinheiro de R$500. Se é em dinheiro, a priori, no primeiro à vista, no primeiro momento, está dizendo que pagava em dinheiro. O artigo 457 veda o pagamento em dinheiro. Vamos olhar aqui o artigo para ver qual que é o parágrafo. Artigo 457 da CLT. Lá. Auxílio alimentação. Artigo 457, parágrafo 2º. Tá? Então, vamos lá. Está dizendo que pagou em dinheiro. Se pagou em dinheiro, não poderia, sim, ter o feito à luz do artigo 457, parágrafo 2º, porque está dizendo a importância de auxílio alimentação não se incorpora ao salário, salvo se pago em dinheiro. Então, está lá. Só que eu disse para vocês em sala de aula que é o seguinte,
Só cuidado com isso, porque tem um entendimento que diz, ainda que pague em dinheiro, se a empresa for inscrita no PAT, no Programa de Saúde, no Programa de Alimentação do Trabalhador, esse pagamento não tem natureza de verba salarial. Então, eu copiei aqui, vou tirar, porque senão não vai caber no meu quadro inteiro aqui, o parágrafo 2º do artigo 457. Aí fala assim, mas a ajuda à alimentação em dinheiro de R$500, sendo que a empresa não era inscrita no PAT. Qual o salário e remuneração de Pedro? Então, ela pagava de ajuda à alimentação, ou auxílio à alimentação, a mesma coisa, né? Ele pagava aqui mais quinhentão. Se pagava em dinheiro, a priori, isso tem natureza salarial. Eu preciso saber se a empresa está ou não inscrita no PAT. Se ela não estiver inscrita no PAT, aí com certeza tem natureza salarial. Então, daqui, olha, eu tenho assim, a primeira resposta, qual o salário de Pedro? O salário é aquilo que é pago diretamente pelo empregador, o salário de 2.000. Eu só tinha 2 alternativas que falavam que o salário era de 2.000. Eu tinha assim, ó, uma alternativa que falava que o salário era 3.300, uma alternativa que falava que o salário era 2.500, então já elimino essas 2 de cara. Uma alternativa que eu falava que o salário era 2.000 e uma que eu falava que o salário era 2.000. Então ficariam 2 alternativas sobrando. Então, assim, qual a remuneração? A remuneração vai ser igual ao salário, 2.000, mais os R$300, mais a comissão de 500. Eu teria aqui R$2.800. Mas, considerando que a ajuda à alimentação foi paga em grana e a empresa não estava inscrita no PAT e, portanto, tem natureza salarial, eu tenho R$500 com natureza salarial. Então, portanto, a remuneração era de R$3.300. Certo, pessoal? Salário de 2.000 e remuneração de R$3.300. Certo? Beleza. Sim. Beleza. Vamos, então, para outra questão. Vou apagar aqui só. Eita, nós. A dificuldade do professor é imensa com o negócio. A terceira questão era do João, né? Que era uma questão aqui que envolvia equiparação salarial. João foi contratado para trabalhar como operador de máquina especial A, em 1/1 de 2013. Eu sempre coloco as datas marcadas assim do ladinho, porque isso facilita bastante. Eu faço isso há 20 anos e eu sempre anoto as datas. Eu nunca faço tudo de cabeça. Eu sempre coloco num papel em branco. Então, eu coloco assim, data de admissão de João. José Laércio foi contratado para a função de operador de máquina comum B em 5/1. Então, foi contratado em 5/1 de 2015. José. Beleza. João ganhava o salário de 4.000 por mês e José ganhava o salário de 3.000. No dia 15/1 de 2016, José passou a operar a máquina especial A. Então, 15/1 de 2016. Sem ganhar o salário de João. João e José Laércio produziam a mesma coisa e tinham a mesma qualidade na máquina especial A.
A respeito da situação de ambos, é correto afirmar, é possível afirmar. A primeira resposta que tinha lá estava assim. Estava assim. José não tem direito à equiparação salarial por identidade de função com o paradigma João, por não ter o trabalho de igual valor. Isso é mentira, já elimino, eu não preciso fazer conta nenhuma nessa alternativa. Não tem o trabalho de igual valor. O que é o trabalho de igual valor? É a mesma produção em qualidade e em quantidade. Então, se eles produziam a mesma coisa e com a mesma qualidade, o trabalho de igual valor é um requisito que está no próprio enunciado. Então, a letra A eu elimino. José executava com igual valor ao paradigma ou espelho João, mas há uma diferença superior a 2 anos na função de operador de máquina especial A, não sendo possível a equiparação por equivalência de função. Bom, eu vou ter que olhar essas datas aí. Então, eu vou deixar de lado, porque eu já eliminei a letra A. José executava trabalho de igual valor ao paradigma João, mas há uma diferença superior a 2 anos na função de operador de máquina A, não sendo possível a equiparação por identidade de função. Opa, peraí, mas a B está igual a C, mas muda só no final. Um fala de equiparação por equivalência e o outro fala equiparação por identidade de função. Quando eu falo trabalho igual valor e o critério tempo, eu estou falando de equiparação por equivalência ou por identidade? Identidade? Identidade. Então, eu já elimino a letra B. O enunciado pode até estar começando a estar correto a resposta, mas o final está errado, equiparação por equivalência. Elimino a letra B. Então, a letra C pode ser que esteja correta. Vamos continuar aqui na leitura. João tem direito à equiparação por identidade e função com o paradigma José por ser trabalho de igual valor. Não está totalmente correta, porque faltam os outros critérios de tempo. Então, eu tenho que eliminá-la também. José executa trabalho com igual valor ao paradigma ou espelho João, mas há uma diferença superior a 4 anos no exercício da função para o mesmo empregador. Aí que está. Então, eu ficaria entre a letra E e a letra C. O 461, o artigo 461, ele fala assim: tem que ser o trabalho de igual valor e não pode haver uma diferença entre o paradigma e o paradigmado no exercício da função para o mesmo empregador superior a 4 anos. E no exercício da função, da mesma função, superior a 2 anos. Não pode haver essa diferença. Então, a letra C fala: José executava trabalho com igual valor ao paradigma ou espelho João, mas há uma função superior, mas há uma diferença superior na função de operador de máquina de 2 anos. Qual que é a diferença? Aqui, ó, vamos lá. João foi admitido como operador de máquina A em 1 de 1 de 2013. José foi admitido operador de máquina B em 1 de 1 de 2015. Qual a diferença de tempo? A diferença de tempo na empresa entre os dois, de prestação de serviço para a empresa. Eu tenho 2014, 2015, eu tenho 2 anos e vou colocar aqui 4 dias, certo? A diferença de tempo de prestação de serviços ao empregador, à empresa, ao empregador, ao mesmo empregador. Está dentro do requisito de 4 anos? Está dentro do requisito de 4 anos. Agora, o que aconteceu com o José foi que em 15 de 1 de 2016, ele passa a fazer a mesma função, operar a máquina A, que era a máquina que João começou a operar desde que ele foi admitido. Então, José Laércio começa a operar a máquina A.
João já existia, já fazia isso desde janeiro de 2013. Bom, de 1/1 de janeiro de 2013 até 15/1 de 2016, quanto tempo eu tenho aqui de diferença entre João operar a máquina A e José operar a máquina A? 3 anos e 14 dias, certo? Esbarrou. A pergunta é: José pode pedir equiparação com João por esse critério aqui? O critério de igual valor está no enunciado. O critério de 4 anos prestando serviço para o mesmo empregador, a gente já verificou que tem. Não tem uma diferença superior a 4 anos. Eles têm uma diferença de 2 anos. Mas e o critério na mesma função? João já está desde janeiro de 2013. E José passou a exercer a função em 15 de janeiro de 2016. Portanto, o exercício da mesma função, operador de máquina A, superou a 2 anos. Então, voltamos à resposta. A gente ficou entre a C e a E. José executa trabalho com igual valor ao paradigma, ao espelho João, o correto, mas há uma diferença superior a 2 anos na função de operador de máquina A, não sendo possível equiparação por idêntica função. Perfeito. É a letra C. A outra é: José executa trabalho com igual valor, mas há uma diferença superior a 4 anos no exercício da função para o mesmo empregador. Não há uma diferença superior a 4 anos. Há uma a diferença é de 3 anos e 14 dias. Correto? Professor? Oi. Professor, se eu Oi. disser para o senhor que José Laércio é o nome do meu avô materno, você acredita? Ah, é? É, não só isso, mas ele era funcionário público. Ah, que Trabalhava legal. na Eletropaulo, alguma coisa assim. Ah, que legal. Sabe o que eu fiz? Eu, na verdade, eu tenho uns amigos e eu coloco o nome dos meus amigos aqui nos problemas, entendeu? E depois eu aviso eles. Você foi tema de prova lá dos meus alunos. E tem um amigo que, coincidentemente, também se chama José Laércio. Você vê como esse, não desrespeitando o nome do seu avô, mas você vê como esse meu amigo É nome comum, eu sei. É nome comum. não é um nome atualizado, né? Você vê. Esse cara Cara, tá... trabalhista é uma delícia, ainda mais quando acontecem essas coincidências. O cara tá enfadado ao insucesso, esse meu amigo. Brincadeira, tô brincando. Não é isso, não. Mas é isso. Agora, olha só. Renata é propagandista, essa questão 4, do Laboratório de Farmacêutico Max, registrada como tal na CTPS. O Laboratório Max paga a Renata o valor de R$10.000 a título de salário. Então, eu vou anotar aqui de novo, eu faço isso até hoje, eu repito para vocês, isso na minha advocacia, porque que nem o problema do João. Os alunos sempre falam, professor, a questão é confusa, não sei o quê e tal. É porque não separa no papel, porque realmente e não se iludam, porque as questões que vêm em prova de OAB, na prática ou na vida cotidiana de um advogado, é destrinchar justamente essas datas, essas questões. Eu não vou ficar colocando aqui questõezinhas simples, quais são os requisitos para paradigma, minhas provas vão ser nesse sentido. Para vocês justamente forçarem o raciocínio e forçarem essa pegada aí de anotar do lado, verificar o tempo. O trabalhista está muito relacionado a esse tipo de conduta do profissional, não só conhecer a legislação, a doutrina e a jurisprudência, como raciocinar nesse sentido. Professor, vou te falar a verdade. A outra questão, a que a gente acabou de resolver lá do Laércio, foi mais fácil do que essa que a gente está para revisar agora. Essa aí eu acho que foi a que mais complicou para mim, pelo menos. Tá. Então vamos lá. Aqui, ó.
O Laboratório Max paga a Renata o valor de 10 mil por mês de salário. Além disso, fornece um veículo popular da marca Ford Ka. Então, fornece veículo. O valor do aluguel do veículo no mercado é R$1.000. R$1.000. Eu vou colocar ele aqui para fora. O laboratório concede auxílio habitação, locação de imóvel, de 3 mil para a Renata. Renata depende, essa informação é super importante, Renata depende do veículo para visitar os médicos, clínicas e consultórios e farmácias, mas não depende do imóvel para executar as suas atividades laborativas. O veículo também pode ser utilizado para fins pessoais. Então, não restam dúvidas que o salário de Renata, o salário contratual dela é 10 mil. O que eu quero saber aqui é se ela tem algum salário in natura. Se ela tem algum salário in natura. Tanto é que eu coloco a expressão in natura nas respostas lá. Então, olha só. Renata ofere uma remuneração de R$14 mil. Bom, remuneração é tudo aquilo que se agrega ao salário e forma a remuneração. Todos os adicionais, gratificações que têm natureza salarial, se agregam ao salário e formam remuneração. E também aquilo que tem natureza salarial, mas é pago in natura, agrega o salário e forma a remuneração. Para isso, eu vou aqui, para a gente chegar onde eu quero, eu vou pegar aqui primeiro o artigo da legislação que fala sobre salário in natura, para a gente poder entender aqui a pergunta. É boa a revisão, porque o aluno que errou, pelo menos, consegue entender e talvez dar uma clareada na cabeça, né? Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. O 458 diz assim: além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, o vestuário, a outras parcelas in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Bom, então está aqui dizendo alimentação, habitação e vestuário, no caput do 458. Fornecimento do veículo está fora desse conceito a priori, mas habitação não. Então, habitação, a gente vai verificar se tem essa natureza salarial. Pelo artigo 458, por enquanto tem, da CLT. Uma outra informação importante que está aqui no caput, aqui no enunciado, está dizendo assim: ela não depende do imóvel para executar as suas atividades. Se ela não depende do imóvel, esse imóvel não é uma ferramenta de trabalho. Não é uma ferramenta de trabalho. O imóvel. E isso a gente tem que perguntar. Ela ganhou o imóvel, a locação do imóvel de 3 mil, se foi pelo trabalho que ela realiza ou para o trabalho ou para realizar o trabalho. Se foi pelo trabalho que ela realiza, essa verba aqui tem natureza salarial, ou é salário in natura, a priori. E não é uma ferramenta de trabalho. Ela está ganhando isso como um plus a mais. Renata é uma boa propagandista. Então, é pelo trabalho que ela realiza, ela ganhou, faz parte do contrato.
Não é para ela poder fazer as visitas e as propagandas aos remédios. Se é para a realização do trabalho, então, se é para a realização do trabalho, não é salário in natura. Professor, então os 3.000, se como Renata era pelo trabalho que ela realiza, então os 3.000 tinham que compor a remuneração dela. Seria 13.000, então, a remuneração. É verdade, tinha que compor a remuneração dela. A questão é que o seguinte, no parágrafo 3º, está dizendo justamente assim. A habitação e alimentação fornecidas como salário-utilidade, então aqui a gente chegou à conclusão que seria salário-utilidade, deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e a 20% do salário contratual. Ora, se Renata recebia 10.000 de salário e 3.000 de locação de imóvel, portanto, habitação, e esses 3.000 superou os 25% que a legislação determina, significa dizer que os 3.000 então não é salário in natura. Não é salário in natura, mas é salário. Por que ele é salário? Porque o empregador não respeitou o índice de 25%. O empregador não respeitou o índice de 25%. Então, a Renata pode reivindicar os 3.000 como natureza salarial direto, sem falar em salário in natura, porque 3.000 supera os 25%. Uma das respostas que tem lá é assim, Renata oferia remuneração de 14.000. Renata oferia salário in natura de 14.000. Não é salário in natura de 14.000. Então, eu já eliminaria essa questão. Porque os 3.000 não entra como salário in natura. Pode ser salário, mas não salário in natura, porque não respeitou o índice de 25%. Então, a letra B eu eliminaria. Renata não recebe salário in natura, ainda que a habitação seja pelo trabalho, pois ultrapassa 25% do valor contratual e o veículo para a realização do trabalho. Então, olha só, essa parece ser uma resposta correta. Renata recebe também salário in natura no que tange a habitação, no valor de R$3.000 pelo trabalho realizado. Essa não é. R$3.000 ultrapassa os 25% do salário total que ela ganha. Então, eu não posso nem dizer que a letra B e a letra D são corretas. Renata não recebe qualquer salário in natura, porque habitação e transporte não são considerados parcelas com essa natureza. Certo? Então, vamos lá. A letra A diz assim, Renata recebe uma remuneração de R$14.000. Para eu poder essa afirmação, eu tenho que entrar na história do veículo. Aí o veículo é mais ou menos assim. Realmente essa questão tá difícil mesmo. Eu compenso vocês em outra avaliação com uma questão mais tranquila. No veículo, está dizendo assim. O veículo está dizendo assim. Que o preço de mercado do aluguel, que aí eu coloquei isso propositadamente para dar a impressão que poderia ser um salário in natura, o preço de mercado do aluguel seria de R$1.000. Tudo bem. Mas tem uma situação assim, ó. O preço de esse veículo é para ela, é pelo trabalho que Renata realiza ou é para o trabalho?
o veículo é uma ferramenta de trabalho, nesse caso, para o trabalho. Realiza. Se é para o trabalho e é uma ferramenta, porque ela precisa desse veículo para poder visitar os médicos, as clínicas, os consultórios e as farmácias, fazer a propaganda, não é salário in natura. Agora, uma outra pergunta. Fornecimento de veículo é verba de natureza... Não, a gente já chegou à conclusão de que não é, ainda que ela utilize aos finais de semana ou utilize para meios particulares. E isso eu preciso dizer para vocês que tem um entendimento jurisprudencial do TST nesse sentido. Salário in natura, ainda que o veículo seja utilizado para fins particulares, mas quando ele é destinado como uma ferramenta para executar o trabalho, ele não se considera como salário in natura. Agora, aonde que está dizendo que o fornecimento de veículo, mesmo que não seja... Porque aqui nós vimos o seguinte, o cara paga a locação de R$3.000 e a CLT diz no 458 que a locação habitação tem natureza de salário in natura. A gente só descaracterizou o salário in natura porque ultrapassou os 25%. Mas essa habitação não era para ela realizar o trabalho, era pelo trabalho que ela realizava. Então, portanto, os 3.000 compõem a remuneração dela. Os 10 mais os 3. Agora, o veículo é diferente. O veículo, o cara pagava os 10, os 3.000 de locação, e o veículo ele fornecia. O fato não está no fornecimento do veículo, porque eu posso pegar o preço do aluguel do veículo e falar que aquilo seria uma espécie de salário. O fato é que o veículo não era pelo trabalho realizado, e sim para uma ferramenta, para realizar o trabalho. E, portanto, se era para realizar o trabalho, não é natureza, não é salário in natura, porque não está descrito fornecimento de veículo no artigo 458, não está descrito o veículo no artigo 458, puxa vida, não quer escrever aqui. Não está descrito veículo no 458, nem transporte, está falando habitação, vestuário e alimentação. Não é salário in natura e não tem natureza salarial. Não tem natureza salarial porque é ferramenta. Eu coloco ferramenta, mas o pessoal da doutrina e de jurisprudência, só estou colocando isso para vocês entenderem, de trabalho. Porque quando é ferramenta, é para realizar o trabalho. Então, não tem natureza salarial. Se não tem natureza salarial qualquer, esse valor de R$1.000 não entra para efeito nenhum. Vocês estão compreendendo? Então, não entra para natureza salarial nenhum, não entra para efeito nenhum. Então, a remuneração da Renata é de 10 mais 3, R$13.000. Então, a resposta que está lá está assim. Então, a gente já eliminou duas. Renata não recebe salário in natura, ainda que a habitação seja paga, seja pelo trabalho, pois ultrapassa 25% do salário contratual. E o veículo é para a realização do trabalho. Renata recebe também salário in natura no que tange habitação, no valor de R$3.000, desculpa, porque o trabalho é pelo trabalho realizado. Então, isso é mentira, porque R$3.000 não pode ser salário in natura, porque ultrapassa os 25%. Então, a letra D já caiu. A letra E, Renata não recebe qualquer salário in natura, porque habitação e transporte não são considerados parcelas com essa natureza. É mentira, porque a habitação é parcela dessa natureza. E aqui a afirmação não está dizendo nada dos 25%. Então, a letra E também cai. A letra B,
Renata oferece salário in natura de R$14.000. Não, seria só discussão do salário in natura, seria só habitação. Não seria todos os valores. Até porque o R$1.000 do carro não entra de aluguel, porque nem salário é. Renata oferece remuneração de 14.000. Não, ela recebe de 13.000, porque a espécie do aluguel do carro de R$1.000 não entraria aqui, porque nem salário in natura e nem salário é, porque é uma ferramenta para o trabalho. Então, portanto, a alternativa correta seria a letra C. Renata não recebe salário in natura, ainda que a habitação seja paga pelo trabalho, pois ultrapassa 25% o valor de salário contratual e o veículo é para a realização do trabalho. Certo, pessoal? Essa aí foi complicadinha, viu? Essa foi mais um pouco para acompanhar. Essa daí foi mais complicada mesmo. Mas na outra avaliação eu faço uma pergunta bem babinha para compensar essa, tá? Beleza, professor. A pedido do Leandro aí, do Leonardo, desculpa. Não é Leandro, não, professor. Leonardo, desculpa. Não é nada, não. Nome de artista, eu sei. Em que situação poderá haver desconto no salário do empregado? Somente quando houver autorização legal? O princípio da irredutibilidade salarial veda o desconto do salário? Não, porque o artigo 462 permite o desconto, né? Quando for adiantamento por autorização legal, por contrato coletivo ou ainda quando houver dano causado pelo empregado, no caso de prévia autorização ou no caso de dolo, me parece a mais correta. Quando for adiantamento por autorização legal ou por contrato coletivo ou ainda quando houver dano causado pelo empregado no caso de dolo. Não, porque tem a questão da autorização prévia. Somente na hipótese de adiantamento, também não é. Somente na hipótese de autorização legal, também não é, porque pode ser um contrato individual, pode ser por contrato coletivo, pode ser no adiantamento. Então, a alternativa correta também é a letra C. Quando for adiantamento por autorização legal, ou por contrato coletivo, ou ainda quando houver dano causado pelo empregado, no caso de prévia autorização, ou no caso de dolo. Eram essas as questões, certo, pessoal? Essa última aí era só ler o código. Era só ler o código, né? Era só ler o código, o artigo 452 mesmo. Pessoal... Ainda bem que a gente vai de meco virtual aqui, né? Para atualizações. Que bom. Ó, antes da prova, e eu não cobrei isso, a gente estava falando de duração de trabalho. Então, eu fiz referência a vocês, aí continuando aqui, eu fiz referência a vocês do artigo 7º, inciso 13, que fala que a duração de trabalho é de 8 horas diárias, 44 semanal. Né? Eu falei para vocês também que o adicional de horas extras está no artigo 7º, inciso 16, salvo engano, da CF, que o adicional de horas extras de HE é de 50%. Vocês se recordam disso? Eu trouxe aqui também o artigo 59 seguintes. Eu falei para vocês disso ou não? Ninguém vai me responder. Acho que falou sim, professor. Não lembro agora. Falou sim. Falei, né? Que a duração de trabalho também está no artigo 58 e seguintes. E eu disse a vocês que duração de trabalho, ou jornada de trabalho, que é a expressão que a gente utiliza, vem da palavra giorno, eu acho que é assim que escreve do italiano, que significa quantidade de horas trabalhadas dentro de um dia, ou 24 horas. Então, quantidade de horas trabalhadas dentro de 24 horas. O nosso sistema constitucional elegeu essa quantidade de horas trabalhadas dentro de 24 horas, 8 horas diárias e 44 semanal.
E aí eu talvez tenha dado alguns exemplos assim. Pessoa que trabalha das 8 às 18, com 2 horas de almoço, quantas horas trabalha por dia? Então, o trabalhador aqui, ó, começa às 8 horas da manhã e vai às 18 horas. Ele trabalhou 10 horas, só que eu tenho que descontar o período que ele tirou para a refeição ou descanso, que é os intervalos. Vamos dizer, menos 2 horas. Então, ele trabalhou no total de 8 horas. Então, se esse trabalhador trabalhou eventualmente das 8 às 18, das 8 horas às 18 horas, e por algum motivo ele só tirou menos 1 hora de almoço, ele está trabalhando 9 horas por dia. Se o limite constitucional é de 8 horas, significa que ele está fazendo 1 hora extra por dia aqui, certo? E essa 1 hora tem que ser acrescida do adicional de 50%, que é o que está aqui, para pagar a hora trabalhada a mais. E eu falei para vocês que é o seguinte, por que o legislador criou o adicional de 50%? Parece claro, né? Ora, eu, Lúcio, fui contratado para trabalhar 8 horas por dia. 8 horas por dia ou 44 horas por semana. Não, 8 horas por dia, melhor, e 44 horas por semana. Eu fui contratado para 8 horas e 44, a gente faz um cálculo que dá 220 horas mensais. Sempre vai ser assim. Os 220 horas vai ser meu divisor de horas. Vai ser meu divisor para eu saber o valor do meu salário hora. Quando eu fui contratado para isso, meu empregador falou, olha, você vai ganhar um salário de R$2.000 por mês. Você vai ganhar um salário de R$2.000 por mês. Opa, falei, beleza. Então, significa que eu ganho um salário de R$2.000, para trabalhar 8 horas por dia e 44 na semana. 2.000. Só que no meu exemplo aqui, essa pessoa, ao invés de estar trabalhando 8 horas por dia, está trabalhando 9 horas por dia. Pergunta que eu faço aos senhores. É justo ele ter sido contratado a R$2.000 para trabalhar 8 horas por dia ou 44 horas na semana e, de repente, todos os dias está trabalhando 1 hora a mais e ganhar o mesmo valor de salário? Não, tá injusto isso aí. Injusto, né? Certo? Então, por isso que o legislador criou a figura da hora extra. As 9 horas ali que ele trabalhou, me significa que está sobrando 1 hora. Não é sobrando 1 hora, está fazendo 1 hora a mais. É a hora extraordinária. A mais, extraordinária. E se ele ganha 2.000 para trabalhar 8 horas por dia, essa hora a mais tem que ser remunerada. Então, ele vai ganhar a hora a mais, né? Mais 50%. E por que o legislador colocou 1 hora mais 50% ou 1,5%? Porque ele diz o seguinte, começou a haver um desgaste maior na saúde da pessoa à medida com que ela vai fazendo horas extras. Portanto, essa hora tem que ser mais cara. É uma norma relacionada com segurança, medicina e higiene do trabalho. À medida que você tem um desgaste maior fisiologicamente, essa hora tem que ser mais cara. Ele elegeu um adicional de 50%. Creio eu ter falado isso tudo na outra aula. Vocês se recordem? Tem alguma dúvida com relação a isso? Podem perguntar, pessoal, porque as minhas provas com relação à duração de trabalho vão ser práticas, como foi de remuneração e salário.
Então, não fiquem com dúvida, efetivamente. Tem dúvida? Ok. Professor, o adicional de 50% é o mínimo, né? O É mínimo o é mínimo, 50%. É o mínimo, né? É o O mínimo. máximo é... Beleza. O Tá bom. máximo pode ser qualquer coisa convencionada pelos sindicatos. Certo, entendi. Tá? E aí, pessoal, eu não sei se eu disse a vocês, isso tudo que eu estou dizendo, e essa questão aqui que eu estou falando aqui, ó, que é a duração, a jornada, vem da palavra giorno, a quantidade de horas trabalhadas dentro de 24 horas. Esse exemplo que eu estou dizendo para vocês aqui, eu não sei se eu falei isso na outra aula, mas é tempo efetivamente trabalhado. Mas a legislação também considera tempo à disposição. Eu falei para vocês do tempo à disposição? Acho que esse não, hein? Não? É. Então, olha só, tempo à disposição. Então, antes de eu falar mais sobre duração de jornada, eu vou entrar nessa questão do tempo à disposição. E a gente fala do tempo à disposição e a gente termina a aula. Então, olha só, tempo efetivamente trabalhado. Tem bastante coisa para falar de duração de jornada. É bastante extensa a matéria. Quando eu falo de duração pela própria CLT, eu tenho que pensar em duas coisas. A duração tem um capítulo próprio e começa lá no artigo 58 e seguinte. E seguintes. Só que eu tenho uma maneira, ou eu tenho um tempo, melhor dizendo, existe um tempo que ele se computa na jornada de trabalho, que é o tempo à disposição do empregador, que está no artigo 4 da CLT. Esse tempo é aquele tempo que ele fica, o trabalhador fica aguardando ou executando ordens. Aguardando ou executando ordens. Onde é que está isso? Está no artigo 4º da CLT. Então, olha só. Eu vou tentar deixar claro para vocês e criar um exemplo aqui para ficar bem certinho na cabeça de vocês. Antes de eu ler o artigo inteiro, só para vocês entenderem o que eu estou falando, antes de eu ler o artigo inteiro, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou colocar aqui. No exemplo anterior, eu vou colocar aqui. João trabalhou das 8 horas às 18, é o horário dele contratual, né? E ele tem 2 horas de almoço e descanso. Então, portanto, o João trabalha 8 horas. Ah, professor, está dentro do limite constitucional, está tudo certinho aí com relação a isso. Tá, tudo certinho. Não tem hora extra? Não tem hora extra. Só que o João, ele vai no escritório de vocês, ele conta assim para vocês. Doutor, é o seguinte, eu tinha que chegar na empresa às 8 horas e 30 minutos. Às 8 horas. Às 7 horas e 30 minutos. Eu não batia o cartão nesse horário. Eu começava a trabalhar, o João operava uma máquina X. Ele operava a máquina X aqui. Operador de máquina X. Operador de máquina X. Então, ele operava na máquina às 8. Ele batia o cartão, entrava na linha às 8. Mas ele tinha que chegar às 7h30 da manhã, porque era obrigatório ele trocar de uniforme. Era obrigatória a troca de uniforme no local de trabalho. Era obrigatório. Imaginemos que era um uniforme diferente, que demora 30 minutos para ele colocar. Imaginemos assim, só para a gente fantasiar aqui. Bom, o período de meia hora que ele está trocando de uniforme
é tempo efetivamente trabalhado? Sim ou não? O período que ele está trocando de uniforme, ele está trabalhando? Ele está se ativando na máquina? Ele está operando a máquina? Não. Não. Não, Não. Então, não é tempo efetivamente trabalhado, mas pode ser tempo à disposição do empregador. Ele entrava às 7h30, das 7h30 às 8 horas, são 30 minutos. Esses 30 minutos, ele está à disposição? Aguardando ou executando ordens? Executando ordens, eu poderia dizer que sim. Se ele é obrigado a chegar meia hora antes para trocar de uniforme na empresa, porque a empresa proíbe que ele vá com o uniforme já para a indústria, então está executando uma ordem. E também está aguardando ordens. Porque enquanto ele está lá, ele pode ser chamado por alguém, né? Aguardando ou executando. Olha só o que o artigo 4º fala. Considerar-se-á como serviço efetivo, essa é a principal palavra que tem aqui, o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordem, salvo disposição expressamente consignada. Ora, se considera-se período efetivo, o período que ele está aguardando ou executando ordens, eu posso dizer aqui, neste exemplo, que a jornada de João é de quanto tempo? Eu estou considerando que ele tem que chegar às 7h30, e das 7h30 às 8h30 ele não está efetivamente operando a máquina, ele está trocando de uniforme. E eu estou dizendo aqui, considera-se, o artigo 4º, considera-se como serviço efetivo o período que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Ele está executando ordem e ele está dentro da indústria, ele está lá parado, lá trocando de uniforme. Eu entendo que ele, inclusive, já está executando uma ordem que quer trocar de uniforme lá dentro. E aguardando ordens, porque qualquer momento um supervisor pode chegar lá e falar, João, já que você está aqui, para de trocar o uniforme e vai para o outro setor e faz X coisa lá. Né? Pode acontecer, isso é muito natural que aconteça. Só que o que acontece? O artigo 4º está dizendo que considera-se tempo efetivo o período. Então, olhem só, se são 8 horas trabalhadas, porque a gente verificou que o João efetivamente na máquina trabalha por 8 horas, mas ele chegou em 30 minutos antes para trocar de uniforme, e eu considero que ele está aguardando ou executando ordens, eu tenho quanto tempo a mais de jornada aqui? Mais meia hora? Mais 30 minutos. Então, portanto, a jornada de João é 8 horas e 30 minutos. Então, portanto, ele está executando horas extras. Agora, o que aconteceu aqui com relação a essa questão do tempo à disposição? Aconteceu o seguinte, aconteceu que o legislador, agora de 2017, o legislador de 2017 veio e taxou um monte de atividade que ele faz antes de começar a trabalhar, antes do tempo efetivo, dizendo que isso não é tempo à disposição. Eu vou copiar aqui para vocês. Não se considera tempo à disposição do empregador, nem será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, do parágrafo 1º, artigo 58, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer na empresa para atividades particulares, entre outras. Então, olhem só, se o camarada está na empresa, se protegendo da chuva, do sol forte, ele entrou na empresa para ficar se protegendo de condições climáticas, meia hora antes, no caso do João, não é mais o uniforme. Ele entrou meia hora antes. O parágrafo 2º está dizendo que isso não é tempo à disposição. Se ele ficou dentro da empresa após as 18, ele ficou lá até as 18h30, esperando o ônibus,
mas ele fica dentro da dependência da empresa, porque a empresa fica num local muito ermo e escuro, ele tem medo de ser assaltado. Então, esse período também não é tempo à disposição. Outras questões, práticas religiosas. Então, ele trabalha numa indústria lá, que meia hora antes são todos de uma religião X e fazem um culto lá. Não vai ser considerado tempo à disposição. Qualquer forma de descanso não vai ser considerado tempo à disposição. Lazer, jogar um bilharzinho, um truco, não vai ser considerado tempo à disposição. Alimentação, tomar um café da manhã, né? A indústria fornece o café, chega mais cedo, pode vir no nosso refeitório, tomar um cafezinho, também não vai ser considerado tempo à disposição. Atividades de relacionamento social, aí o céu é o limite, né? Também não vai ser considerado tempo à disposição. Deixa eu só pagar aqui. Higiene pessoal, também não será considerado tempo à disposição. E troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Aqui, no caso do João, ele era obrigado a ir na empresa trocar de uniforme. Algumas empresas exigem que a troca de uniforme seja feita na indústria, na empresa, no comércio, enfim. Então, olhem só. Por que o legislador de 2017, da reforma trabalhista, quis colocar essas questões aqui? Porque havia uma jurisprudência, a súmula 336, vamos ver se é isso mesmo, eu vou copiar aqui. Primeiro que assim, não havia uma jurisprudência. Primeiro que o artigo 4º só era redigido no caput do artigo 4º, não tinha o parágrafo 2º nem o parágrafo 1º. Então, tempo à disposição era tudo aquilo em que o empregado estava aguardando ou executando ordens, e era considerado para tempo efetivo. Então, o céu era o limite. E não se espantem. Até essa história, mesmo que alguém ache estranho, até essa história de que o cara ir lá, por exemplo, entrar meia hora mais cedo. O que acontecia nas indústrias? Em algumas indústrias acontece. O camarada vai de fretado. Ele entra às 8, vamos dizer efetivamente. Ele entra às 8. Aí a indústria fala, olha, em vez de você ficar esperando na rua, que o fretado dele chegou às 7h30. Ninguém quer atrasar. As pessoas chegam mais cedo, às vezes chegam antes do compromisso. Então, em vez de você ficar esperando na rua, você tem o direito de entrar na empresa, ir no refeitório tomar um café, você tem o direito de ir lá no nosso salão de jogos e jogar um bilhar, jogar um videogame, descansar na sala de descanso, assistir uma televisão. E essas pessoas, a galera começou a judicializar isso, dizendo assim, olha, isso é tempo à disposição do empregador, porque eu estou aqui, ainda que eu não esteja executando alguma ordem, eu estou aguardando executar alguma ordem. E o judiciário começou a condenar esse tempo como tempo à disposição, e, portanto, se integrava na jornada de trabalho, então, portanto, era considerado para todos os efeitos. Se eu contratei alguém para 8 horas, eu tinha que descontar aquele período que ele estava lá esperando, tomando café da manhã, por exemplo. Então, começou a condenar nisso. E o pessoal do Legislativo, agora em 2017, ficou bravo com essa situação e regulamentou o artigo 4º, excluindo algumas questões em que não são tempo à disposição, que são essas descritas aqui no parágrafo 2º. Todas as outras tantas serão. Se o empregado chegar mais cedo ou sair mais tarde, por exemplo, todas as outras tantas serão que ele ficar à disposição do empregador. Tinha um julgado que era muito emblemático, um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é a moça da Boticário, né? A moça da Boticário. A moça da Boticário, ela chega lá no shopping, o shopping abre às 10, ela chega às 9h30, vamos dizer. Ela chega às 9h30 para quê? Ela tem que abrir a loja, organizar tudo? Também. Mas ela chega porque a Boticário, como franquia, exige que ela esteja, além de uniformizada, mas ela pode vir de casa uniformizada, exige que ela faça nela mesmo, né, que ela esteja maquiada, exige maquiagem para vender os produtos da Boticário, né? Bom, se a gente considerar maquiagem como higiene pessoal, aí realmente não teria mais como tempo à disposição.
Se eu não considero maquiagem como higiene pessoal, eu poderia dizer que esse período que ela fica 20, 15 minutos se maquiando lá, seria tempo à disposição, por exemplo, né? E isso, eu estou dando esse exemplo porque era uma condição em que já houve julgados contra Boticário nesse sentido antes da reforma trabalhista, né? Então, olhem só o que a súmula diz aqui. A súmula, obviamente, que ela é anterior à reforma. A súmula é de 2015. Sempre olha a data aqui da súmula, tá vendo? Está aqui, ó, 2015, a reforma é de 2017. Ele fala assim, olha, ele fala assim, eu vou começar aqui pelo período, pela parte final. Pois configurar tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual. Troca de uniforme, lanche, higiene pessoal e etc. Então, antes da reforma, não importava qual atividade. Se era jogo, prática de jogos, religião, higiene pessoal, lanche, não importava. Todo o tempo que estava aguardando ou executando ordem se computava na jornada, para todos os efeitos legais. Agora, a súmula traz uma questão aqui que é importante que se diga, e a própria redação do artigo 4º também fala isso no caput. O que o artigo 4º fala? E fala aí o artigo 4º, fala o artigo 58 também, né? O que eles falam? Né? Aqui, ó. O parágrafo 2º fala aqui, ó. Quer ver, ó? Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que não exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite previsto no parágrafo 1º do artigo 58. Vamos lá, então. O que o parágrafo 1º do artigo 58 fala? E aí a gente já termina. O parágrafo 1º, aí eu abro para vocês perguntas, né? O parágrafo 1º do artigo 58, ele vai fazer assim, ó. A duração do trabalho normal para empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas, desde que fixado outro limite. Tá. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Não serão computados como jornada extraordinária as variações no registro de ponto, não excedente a 5 minutos, observado o limite máximo de 10. Então, olhem só. O que o cara está falando aqui no parágrafo 2º do artigo 4º? Não é considerado tempo à disposição. Todas essas atividades, lazer, higiene, tatati, tatatá, ainda que ultrapasse o prazo do parágrafo 1º, do artigo 58. O que é o parágrafo 1º do artigo 58? É uma lambuja de 5 minutos na entrada e na saída. Uma variação no horário de até 5 minutos na entrada e na saída, somado no máximo de 10, não se considera como horas extras. Então, por exemplo, João chegou num dia às 7h53, às 7 horas e 53 minutos. Não, às 7h56. E saiu às 18 horas, às 18 horas e 2 minutos. Alguém poderia me dizer assim, e ele teve 2 horas de intervalo. Alguém poderia me dizer assim, professor, ele trabalhou, então, 8 horas e quantos minutos? E 6 minutos. Então, ele tem direito a 6 minutos como horas extras. É verdade, porque o limite máximo de trabalho é de 8 horas, quer dizer, a jornada contratual teto máxima pode ser de 8 horas, salvo a exceção escala 12/36, que a gente vai falar dela. Mas se a jornada contratual é de 8 horas e o limite máximo é de 8 horas, tudo que ultrapassar 8 horas é horas extras. É uma verdade isso. É uma realidade. Só que tem um porém. O legislador, no artigo 58, parágrafo 1º, diz aquilo que não variar
10 minutos, no máximo 10 minutos, não é considerado horas extras. Portanto, 8 horas e 6 minutos, os 6 minutos não são horas extras. E aí a súmula diz, a súmula 366, ela diz algo no começo aqui, além do tempo à disposição, ela fala, não serão descontados, nem computados, ou seja, não é atraso do empregado, 2, 3, 4, 5 minutos, mas também não é jornada extraordinária, é 8 horas e 6 minutos que eu expliquei de João ali. Como a jornada extraordinária, as variações no registro de ponto, não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diário. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra a totalidade do tempo que exercer o normal. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, neste exemplo, ele está falando, aqui não tem horas extras, tanto a súmula quanto o artigo 58 não tem horas extras. Mas o que a súmula está dizendo? Se porventura João entrou às 7h54 e saiu às 18 horas e 5 minutos, e 05 minutos, ele trabalhou quantas horas por dia? 8 horas, tirou 2 horas de almoço. 8 horas e 11 minutos? Não. 6 com 5, 11, certo? 11 minutos, correto? Correto. Bom, o que a súmula está dizendo? Se ultrapassou os 10 minutos, você considera os 11 minutos como horas extras. Eu te dou a lambuja de não ultrapassar 5 minutos na entrada, nem 5 minutos na saída, mas se ultrapassou, aí considera todos os minutos como horas extras. Então, 11 minutos como horas extras. Vocês entenderam? Professor, eu entendi. Eu queria perguntar uma coisa. Pode Se falar. caso um funcionário ele atrasar tipo 15 minutos, tá? Ele vai ser descontado, mas se ele na saída ele compensar esses 15 minutos, ele pode reverter esse atraso dele? Compensar com a saída de 15 minutos depois? Pode, claro. Aí ele não vai ter descontado esses 15 minutos porque ele compensou no final do trabalho, não é isso? É, porque no final do dia vai dar 8 horas trabalhadas, de qualquer forma, né? Ah, tá. Se tirar Outra um coisa que eu ia pelo... perguntar também. Já nesse gancho, eu perguntar outra coisa. No caso, a pessoa que chega meia hora, então, todos os dias ela tem que chegar porque ela tem que se maquiar e tal. Então, ele vai ter que pagar, o empregador vai ter que pagar esses 30 minutos sempre, Não. todos os dias, por conta dessa meia hora? Não, se tiver dentro do conceito de aguardando ordens ou executando ordens. Mas se ele for só se maquiar e se pintar, não. No caso, chegar e ficar parado esperando, não. Mas se ele se maquiar e se ele se arrumar, ele vai ter essa... Não, ele vai receber por isso? Se a maquiagem... É que a maquiagem é um bom exemplo, mas não é. Se eu considerar a maquiagem como algo de higiene, aí caiu fora, porque aí o cara já falou lá que maquiagem não é. Agora, se não for higiene pessoal, maquiagem, aí realmente é tempo à disposição. É que ele vai ter que receber por isso. Olha só, Adriana, vai ter que computar na jornada. É diferente. Eu fui contratado para 8 horas. Então, o que o empregador... Vamos dizer que maquiagem não seja higiene. Vamos dizer que não seja. O que eu, dono da Boticário, vou fazer? Contratei a menina para 8 horas. Se eu quero que a menina se maqueie lá na minha loja, se eu quero que ela troque, obrigue ela a trocar o uniforme na minha loja, eu vou falar para ela, olha, você vai chegar aqui 7h30. Só que, ao invés de eu fazer ela sair às 18 horas, eu faço ela sair às 17h30 e dou 2 horas de almoço. Ela trabalha 2 horas de qualquer jeito. O que eu não posso é eu pensar assim, ela está se maquiando, ela não está fazendo nada de trabalho, mas ela está lá aguardando, executando ordens. E essa ideia de executar ordens é porque é muito factível eu chegar e falar assim, olha, fulano, é o seguinte, já que você está aí na loja, faz isso e isso, liga para fulano de tal, arruma aí o mostruário,
É nessa perspectiva, né, que o legislador imaginou. Você sempre vai ter que saber o período efetivamente trabalhado, para você saber se você tem que pagar mais ou não. Professor, Você contratou a pessoa para 8 horas, só que ela trabalhou 7 e ficou 7,5 horas trabalhando, meia hora se maquiando, ela trabalhou só 7 horas e 30 minutos, não deu horas extras. Ah, tá. Então quer dizer que vai depender muito entre o empregador e o empregado. Se aquela maquiagem vai servir como higiene, como, como higiene pessoal. Não, vai É isso que eu não depender. tô... Não, Adriana, vai depender. Ó, vocês são mulheres, vocês consideram a maquiagem como higienização ou não? Não, com beleza mesmo, né? Como Então, vaidade, pronto. beleza. Acabou. Não é, então, não é. Maquiagem pode ser tempo à disposição. Agora, olha só. Professor, mas eu quero dizer o seguinte, que a maquiagem, por exemplo, aí uma mulher em casa, dificilmente ela vai se maquiar. Ela está se maquiando no trabalho porque é para o trabalho dela. Porque ninguém sai totalmente maquiado. Porque se você for na Boticário, com essas lojas que vendem produtos de maquiagem, elas estão sempre com maquiagens carregadas. Então, elas levam um tempo mesmo para se maquiar. Sim, Isso que eu quero perfeito. dizer. Isso aí elas estão maquiando pelo trabalho delas, não? Porque, eventualmente, elas não sairiam na rua para se maquiar. Você é bem maquiada na rua, entendeu? Então, eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu também acho. Se a gente não considera que maquiagem é higiene pessoal, porque não é escovar dente, não é lavar o rosto, nem nada disso, então, o período que ela está lá, ela está aguardando ou executando ordens, ponto final, fazendo maquiagem. Agora, se ela estivesse lá fazendo um lanche, o que o parágrafo 2º diz? Que é tempo à disposição ou não? Não, não é tempo à disposição. Não é tempo à disposição. Se ela for lá para ler a Bíblia meia hora que o empregador pede, também não é tempo à disposição, prática religiosa. Não é tempo à disposição. Aí você tem que eliminar os incisos do artigo 2º. O que eu quero que você pense é o seguinte: quanto tempo essa pessoa trabalhou no dia? Então, lembre-se do conceito: tempo efetivamente trabalhado e tempo à disposição. Então, efetivamente, ela trabalhou 7 horas, mas ela ficou meia hora à disposição se maquiando. Ultrapassou de 8 horas? Não, deu 7 horas e 30 minutos. Ela tem direito a hora extra? Não. Ela trabalhou 7 horas e ficou mais meia hora à disposição do empregador. Agora, é diferente. Trabalhou 8 horas e ficou mais meia à disposição do empregador se maquiando, então ela trabalhou 8 horas e 30. Por que está dizendo? O tempo à disposição computa-se na jornada. Então, portanto, essa meia hora de maquiagem vai ser horas extras. ou seja, professor, quanto à hora extra, se a empresa obrigar o funcionário a ter que fazer isso meia hora antes, é isso? Não, não é por questão de obrigação. A única questão de obrigação que está é a troca do uniforme. Então, exato, da troca do uniforme, aí, no caso conta. Não é que vai ser sempre horas extras, pessoal, não é isso. Está dizendo o artigo que o tempo destinado àquela tarefa, aguardando ou executando ordem, computa-se na jornada. Para eu saber se tem horas extras, eu preciso saber se ultrapassou a 8 horas diária ou 44 semanal, é isso. Entendi. Entendeu, Adriana? Entendi, professor. Não, a grande verdade, professor, aqui, eu acho que do jeito que está a crise de emprego, se o empregador falar assim, ó, você fica 1 hora para se maquiar ou para fazer um serviço e não vai ter hora, a pessoa é capaz até de se sujeitar. É óbvio que nós estamos falando aqui sobre os códigos, né, para respeitar, para a gente entender. Mas eu acho que às vezes existem muitos acordos, né, entre o empregador e o empregado para que nenhum perca, nem o outro perca, entendeu? Para que fique bom para ambos. Pode acontecer isso também? Nessa perspectiva, não. Acordo individual entre os dois, não. Tem que respeitar o que está na lei, a não ser que seja acordo coletivo entre os sindicatos. Tudo pé da letra mesmo, pé da lei, né? Tem que ser tudo na lei. Algumas questões a legislação libera para o acordo entre as partes, mas essa questão não. Certo? Podemos encerrar, então? Sim, né? Beleza, então, pessoal.
Muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Você também, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, um abraço, até mais.